Nerd, Trunks, Peter aqui. Galera, é o seguinte, vou mostrar pra vocês um pouco sobre o universo amálgama da Marvel, chamado What If, né? E se? Essas histórias, galera, sempre mostram um universo alternativo, um caminho diferente do que a Marvel poderia, né? Pra onde a Marvel poderia ter ido caso algo fora do comum acontecesse, né? Algo que a gente sempre pensou, sempre imaginou. Então essas histórias são divertidas, mas logicamente não fazem parte do universo canônico. Mas eu vou mostrar como essas histórias preveram realmente o futuro do universo Marvel. Algumas dessas histórias que foram apenas cenários hipotéticos acabaram acontecendo, logicamente não de formas iguais, mas acabaram acontecendo no universo canônico da Marvel de alguma maneira bem similar. Isso é interessante, eu vou mostrar isso aqui agora pra vocês, ok? Então eu escolhi pra vocês 7 What Ifs, 7 histórias What Ifs que tiveram algo similar acontecendo na Marvel futuramente. Antes de começar esse vídeo, por favor, galera, dá um likezinho, dá um joinha nesse vídeo que vai ajudar. Você sempre me ajuda, galera, clicando nesse like aí, por isso que eu acho você fera demais. E se você ainda não é inscrito e gosta dessas histórias malucas de quadrinhos, de animes, se inscreve nesse canal que você vai curtir muito o que a gente tem a dizer. Valeu? Vamos pra lista. Número 1, Homem-Aranha no Quarteto Fantástico. É isso aí, galera. Em 1977 rolou um What If Spider-Man Joined the Fantastic Four. Isso é o seguinte, galera, foi em 1977, onde o Homem-Aranha precisava de um dinheiro extra, né? Peter Parker sempre precisando de dinheiro extra, resolveu entrar no Quarteto Fantástico e passou a se chamar Quíntuplo Fantástico, né? Então, enfim, aí o que aconteceu? Enquanto no universo canônico ele nunca é aceito, nessa versão alternativa desse What If ele foi aceito, mas ao mesmo tempo, sempre levando para uma outra realidade, a Sue Storm, uma mulher invisível, não teve um papel fundamental nessa equipe e acabou saindo fora do Quarteto Fantástico, foi viver com o namoro em Atlantis. E isso, galera, eventualmente aconteceu no universo canônico, né, em 2011. Não a Sue Storm sair, mas o Peter Parker entrar no Quarteto Fantástico. Isso aconteceu em 2011, quando o Johnny Storm morreu, né, o Tocha Humana morreu. E aí precisaram de um outro participante, que foi o Peter Parker. O Homem-Aranha entrou e ficou bastante tempo, né, durante a Fundação Futura, quando o Quarteto Fantástico virou a Fundação Futura. E aí, em 2012, o Johnny Storm voltou, e aí o Homem-Aranha teve que seguir carreira solo. Número 2, Elektra vive. Cara, parece até realmente uma anunciação, né? Porque Elektra é a rainha de sobreviver, né? O tempo todo de ressuscitar. Mas foi no What If de 1982, What If Elektra had lived, né? E se Elektra tivesse sobrevivido? Porque na história normal, na história canônica, o Bullseye ela esfaqueia o coração da Elektra e acaba sendo uma das maiores tragédias na vida do Matt Murdock, do Demolidor. E isso, cara, refletiu durante muito tempo. Logicamente, eventualmente, ela foi ressuscitada, mas isso ficou muito tempo assim, né? Com a Elektra sendo um grande peso na vida, essa morte da Elektra sendo um grande peso na vida do Demolidor. E nesse What If, o que acontece? O Bullseye, ele morre fugindo da prisão, então ele não chega a esfaquear o coração da Elektra. E por isso que acontece, ao mesmo tempo, o Rei do Crime coloca um prêmio na cabeça da Elektra, porque a Elektra deixou de matar o Fog Nelson, o Rei do Crime querendo que a Elektra tivesse dado um fim no Fog Nelson, que é o melhor amigo do Demolidor, do Matt Murdock. E aí, logicamente, o Demolidor e a Elektra, pra fugir dessa ameaça do Rei do Crime, foram viver numa ilha tropical pra ficar mais relax, tranquilo, e assim foi a história. E isso no universo canônico, cara, a Elektra é a rainha de ser ressuscitada. Aconteceu nos anos 80, aconteceu nos anos 90, aconteceu em 2005, na história do Wolverine. Então foram várias vezes que a Elektra já foi ressuscitada. Número 3, os novos visuais do Fera e do Coisa. Galera, tanto o Ben Green como o Hank McCoy, eles sofreram, digamos assim, acidente genético para se transformarem no que eles são. Acidente genético, tudo bem que o Hank McCoy, ele sofreu com o Gene X, não deixa de ser um acidente genético biológico, né, digamos assim. Já Ben Green foi exposição aos raios cósmicos, então eles transformaram o que vocês conhecem. Só que nesse What If de 1983, né, o What If 37, rolou duas histórias separadas, uma pro Ben Green e outra pro Hank McCoy, onde eles continuaram a evoluir, não pararam onde vocês conhecem eles. Então o que acontece? No primeiro conto, o Ben Green foi exposto a uma arma biológica chamada Vírus X, onde continuou alterando o visual dele até ele se transformar em humano, né? E ao mesmo tempo ainda curou a visão da Alicia Masters, que é a namorada dele, e ela passou a enxergar. No outro conto, o Hank McCoy simplesmente continuou a evoluir sem parar, né, no estado fera dele, e acabou se transformando realmente numa fera e foi viver ao lado de Ka-Zar na Terra Selvagem. Quer dizer, o cara se transformou completamente num bicho, um animal. E isso, pra quem conhece, sabe que isso é real no universo canônico. Isso foi uma anunciação realmente no universo canônico, onde o Ben Green teve realmente a forma dele alterada algumas vezes. Uma foi em 1988, no Fantastic Four 310, onde ele ganhou um formato mais rochoso do que ele já é. E pro Hank McCoy foi em 2001, no X-Men 114, onde ele ficou com o aspecto realmente mais felino.
Número 4, Hulk inteligente. Pois é, galera, isso aconteceu em 1976 no What If número 2. O Bruce Banner assumiu o controle, Hulk passou a ser inteligente, esperto, né? Isso era uma novidade até então. E o que aconteceu? Com isso, os Avengers nunca foram formados, né? Porque o Hulk não foi trabalhar como super-herói, digamos assim, e foi trabalhar junto com o Reed Richards para curar o Ben Green, para curar o Coisa. E nesse meio tempo, Galactus apareceu na Terra para devorar o nosso planeta, e o Hulk trabalhou junto com o Reed Richards e com o Professor Xavier para expulsar o Galactus, né? Eles lideraram uma formação dos X-Men para expulsar o Galactus da Terra. E o lado ruim dessa história é que tanto o Reed Richards quanto o Hulk não conseguiram curar o Ben Green, que acabou se transformando num Coisa Hulk, né? E, logicamente, eventualmente, o Hulk esperto, inteligente, já aconteceu várias vezes nas histórias de quadrinhos de você que acompanha a Marvel, você já viu o Hulk inteligente diversas vezes com o Bruce Banner sob controle, né, do Gigante Verde. Número 5. Justiceiro se torna o Capitão América. Galera, isso aconteceu no What If número 51. What If the Punisher became Captain America? Como é que foi isso? O Steve Rogers estava incapacitado de operar como Capitão América por conta de um embate longo dele com o Caveira Vermelha. Nisso, o The Punisher, que tinha acabado de perder a família, resolveu assumir o manto do Capitão América, né? Ele não entrou para a luta contra o crime como Justiceiro, entrou como Capitão América. E aí ele foi atrás dos criminosos resolvendo daquela maneira dele. Só que, eventualmente, ele acabou encontrando o verdadeiro Capitão América, que acabou convencendo a ele de ser o substituto permanente dele como Capitão América. Olha que legal. Então ele não passou a ser Justiceiro, ele passou a ser um segundo Capitão América, um Capitão América substituto. Isso, galera, eventualmente aconteceu no universo canônico, em 2006, logo depois da morte do Capitão América, né? Onde o Justiceiro resolveu assumir o manto do Capitão América, perseguiu uns terroristas e acabou desistindo logo depois, porque viu que era um fardo muito pesado para ele e acabou entregando o uniforme dele para o Soldado Invernal. 6. Os Novos Homens-Aranhas. Galera, isso foi em 1978 no What If número 7. Essa foi bem engraçada, por sinal. Foi assim: What if someone else besides Spider-Man had been bitten by the radioactive spider? Ou, e se alguém, sem ser um Homem-Aranha, fosse mordido por uma aranha radioativa? E essa história apresentou 3 colegas do Homem-Aranha, né? 3 colegas do Homem-Aranha que foram mordidos por uma aranha radioativa. Entre eles estavam aí Flash Thompson, Betty Brant e Jonah Jameson. O Flash Thompson passou a ser o Captain Spider e ele acabou sendo morto pelo Abutre. Já a Betty Brant, ela passou a ser a Garota Aranha e acabou se aposentando depois que matou, assim, erradamente o assassino do tio Ben. Já o Jonah Jameson, ele, com a prepotência dele toda, ele passou a ser o Spider Jameson e acabou sendo esmagado por uma cápsula espacial. Foram 3 casos de fracasso, mostrando que somente o Peter Parker responderia bem como um herói a uma aranha radioativa, a mordida de uma aranha radioativa. E galera, eventualmente a gente viu isso no universo canônico, não dessa maneira, mas a gente viu algo parecido. O Flash Thompson como Agente Venom e o próprio Jonah Jameson como o Homem-Lobo. Apesar de que nenhum dos dois tomou o lugar do Homem-Aranha, lógico. Já a colega do Homem-Aranha, Cindy Moon, ela foi mordida por uma aranha radioativa, escondeu os poderes do Homem-Aranha durante muitos anos e mais pra frente acabou se revelando uma nova Mulher-Aranha, ou Homem-Aranha, né, digamos assim. Ela é uma nova Spider-Man e acaba ajudando o Peter Parker nas novas aventuras dele. Número 7, Doutor Destino como um herói. Galera, isso foi nos anos 80, o What If número 22. What if Dr. Doom had become a hero, né? E se o Doutor Destino se tornasse um super-herói? Nesse conto, o Doutor Destino não sofreu com uma das experiências dele, né? Porque seguiu o conselho do Reed Richards, do amigo Reed Richards, e acabou resgatando a alma da mãe dele do reino de Mephisto, se casou com o grande amor dele, que é a Valéria. Depois ele assumiu o controle sobre a Lativéria, mas teve que enfrentar um Mephisto com muita raiva que voltou para pegar de volta a alma da mãe dele. E isso, galera, eventualmente aconteceu no universo canônico. Em 2015, em Guerra Secreta, você que leu Guerra Secreta sabe, que ele salvou o multiverso combinando todos os mundos num só. Tudo bem que ele se tornou meio que um ditador, mas ele salvou o multiverso. A gente tem que agradecer a ele. E também, no final de Guerra Civil 2, que o Tony Stark estava em coma, ele acabou ajudando o Tony Stark com um novo uniforme em Infamous Iron Man. Bem, galera, é isso. Logicamente tem muitos outros What Ifs, eu posso fazer uma segunda lista aí pra vocês. Se você gostou, não deixe de dar o likezinho, né, o joinha, clica em thumbs up no joinha, que vai ajudar demais o canal, galera, beleza? Então, galera, muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Tô voltando no próximo vlog. Tô esperando você aqui, galera. Valeu, fui!